Muito bem, fala aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos lá então para o nosso vídeo especial aí da semana. Hoje gravo esse vídeo aqui no dia 14 de outubro de 2023, onde estou na Alemanha. Estou aqui estudando alemão, passando o mês todo, né, imerso aqui na cultura alemã. No entanto, obviamente, vamos seguir aí a nossa rotina de compartilhar semanalmente a nossa visão aí de mercado. Confesso que esse afastamento que eu tô tendo do mercado tá sendo excelente, muito bom. Eu não tenho feito day trade, não tenho feito nada, né, do ponto de vista de operações mais curtas. O máximo que eu fiz foi algumas rolagens em opções, né? Fora isso, não tenho feito nada, certo? Mas é basicamente isso. Eu volto no final, em novembro já tô ali com rotina normal no Brasil, tá joia? Mas enfim, seguimos aqui. Se você gosta do conteúdo que eu vou apresentar aqui, caso você esteja chegando novo no canal, não deixa de se inscrever e dar like e comentar. Isso é importante para o YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante e não só conteúdo de bobagem. Perfeito? Então, pessoal, eu quero começar trazendo para vocês aqui o ano médio aí do Ibovespa, né? Essa aqui é uma plataforma que um aluno nosso aí desenvolveu, tá? Onde, obviamente, sou parceiro dele, a gente vai lançar aí muito em breve, tá? Então aqui nessa cor mais escura a gente tem o Ibovespa em 2023 e percebam, deixa eu tirar esse ano, como é que o mercado se comportou em janelas médias nos últimos 10 anos, 7 anos, 5 anos e 3 anos. O que a gente pode perceber aqui, pessoal, em final de setembro, começo de outubro? Ó, fundo, tá? Então, nessas últimas janelas, é uma época propícia para o mercado fazer fundo e iniciar uma movimento de alta até o fim do ano, né? A única janela em que o mercado não fez isso foi a janela dos últimos 3 anos, né? Que obviamente contempla ainda 2020. Né? Aonde o fundo médio do ano aconteceu ali no final de outubro, ou seja, nas outras janelas, ó, o fundo foi no fim de setembro e a única janela, que é a de 3 anos, o mercado fez fundo no fim de outubro, ou seja, pessoal, a gente está numa janela propícia para o mercado parar de cair, marcar fundo, subir até o final do ano, tá? Então essa aqui é uma informação absolutamente importante. Isso aqui, esse gráfico aqui é o gráfico da sazonalidade, é o outro gráfico visto de uma forma diferente, né? Ou seja, mostra os fundos e topos possíveis aí do mercado. E aqui, ó, de novo, né? Outubro, ó, final de outubro é onde a gente tem as marcações de fundo esperadas, certo? Em relação à força do mercado, eu gosto de olhar esse indicador aqui, ó, que é observar quantos papéis estão sobrecomprados, quantos papéis estão sobrevendidos, né? Então, o que nós temos? Essa linha aqui em vermelho é o percentual de ações do índice Ibovespa que está acima da média móvel de 20 períodos. Quando a gente tem pouquíssimas ações acima da média, significa que o mercado está muito sobrevendido. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, quando esse indicador chega em níveis extremos, a gente está muito próximo de marcação de fundo, e foi exatamente o que a gente teve aqui ao longo do final de setembro, comecinho aqui de outubro, né? Se a gente faz o mesmo estudo com a média móvel de 50, né? A gente pode perceber que o indicador também chegou lá num nível extremo, né? Que é o mesmo nível aqui de março, certo? Ou seja, mais um sinal de que o mercado está numa janela propícia de marcar fundo. Lembrando que esse indicador que ele não é de timing, né? Perceba aqui, ó, que o indicador chegou aqui no nível de extremo e de fato o mercado foi marcar fundo um mês depois, tá? Então ele não é um indicador de timing, certo? A gente pode até olhar médias mais longas aqui, como por exemplo a média móvel de 100 ainda não chegou lá, ficou muito próxima aqui do nível extremo, né? Onde olha como realmente quando muitas ações estão poucas ações estão acima da média móvel de 100 períodos, como o mercado está muito propício a fazer fundos, né? Então esse indicador aqui ele é muito interessante para te dar uma noção de em que fase o mercado está. Enfim, tem outros indicadores legais aqui, o percentual de ações do IFR, né? Ó, aqui é o percentual de ações do Ibovespa que está acima, que tem FR acima de 65, ou seja, quantas ações estão sobrecompradas? Quase nada, né? Óbvio. Então, quando a gente tem pouquíssimas ações sobrecompradas, significa que o mercado está perto de fazer um fundo. Tranquilo? Então, é isso. Vamos para o nosso próximo estudo. Então, aqui eu já compartilho agora o nosso estudo clássico de ciclos do Ibovespa, né? Então, deixa eu só ajustar a tela para ficar melhor aqui. Vocês estão vendo bem, né?
Isso. Então aqui é aqueles ciclos tradicionais aí que eu acompanho, né? A gente tinha esperado a marcação de fundo aqui nessa janela entre o dia 22 de agosto e dia 8 de setembro. O mercado fez fundo ali naquele ponto, o mercado parou de cair. No entanto, o mercado não engatou uma tendência. Então aqui, novamente, já falei várias vezes isso, falo mais uma vez. Não se usa indicador de ciclo isolado, não se usa nada isolado, né? Você vai usar o ciclo como uma noção de em que fase o mercado tá. Tá propício a fazer fundo? Tá numa hora, no ano, no mês, da semana para marcar um fundo? Então eu vou procurar sinais compradores. Então aqui teve sinais compradores, mas o mercado não reverteu a tendência, tá? Ainda assim, o mercado ali parou de cair, né? Então veja que agora a coisa começa a ficar confusa. Por quê? Porque o ciclo mais curto, ele marcou um topo no dia 2 de outubro, que foi aqui, ó. Né? E o ciclo mais longo, que é esse aqui em vermelho, né, que marcou fundo lá no dia 8 de setembro, ele tem marcação de topo só no dia 22 de novembro, ou seja, que os ciclos eles divergem, né? Então aqui a coisa ficou um pouco confusa agora dentro desta visão de mercado. Ficou confuso, né? Porque a fase que era para o mercado ter subido do final de agosto, começo de setembro até, no mínimo, o começo de outubro não aconteceu, né? O mercado acabou ficando de lado, literalmente, ó, ele está no mesmo preço dos dias aqui que ele marcou os fundos, né? Tá literalmente no mesmo preço. E agora, mais uma vez, ó, a gente tem um ciclo apontando para baixo até o dia 13 de novembro e outro ciclo apontando para cima, né? O ciclo só volta a concordar lá em fevereiro, tá? Então é em fevereiro que a gente vai ter uma nova inflexão relevante por essa ótica. Tá? Outro ciclo que eu gosto de acompanhar, como vocês sabem, é o ciclo eleitoral, né? O ciclo presidencial. E a gente está no ciclo do ano pós-eleitoral, ou seja, no ano após as eleições. Em azul, a gente tem o que o mercado fez no passado em anos pós-eleitorais, né? Veja que o mercado marcou fundo em março, subiu até maio, lateralizou até agosto, subiu até o final do ano. O que nós tivemos esse ano? Marcação de fundo em março, um pouquinho mais tarde, né? A marcação de topo em julho, né? Em julho, ou seja, o mercado foi respeitar de fato esse topo aqui, e o fundo esperado aqui no meio de agosto, ele aconteceu um pouquinho mais tarde, e no limite o mercado está lateral, tá? Ou seja, o mercado ele não, o ciclo mais longo não pegou a mão do mercado ainda, né? Não é uma hipótese nula, mas o fato é, o mercado está lateral, ó, desde junho, o mercado está no mesmo preço desde junho de 2023, tá? Então, um pivô de alta, as médias vindo a se alinhar para cima, a gente vai ter um alinhamento desse ciclo, do ciclo pós-eleitoral, né? Do ciclo do último trimestre, do alinhamento das últimas janelas móveis, enfim, vários ciclos se alinham para alta no final do ano, mas, mais uma vez, o que precisa ter? Precisa ter um pivô de alta, ciclo isolado, né? Uma andorinha isolada não faz verão, tá? Muito bem, já aproveitando que eu tô aqui, nós vamos falar do dólar, tá? Então olha que interessante o movimento do dólar em anos pós-eleitorais, né? O movimento do dólar foi, assim, cinematográfico, né? O mercado marcou topo, de fato, em março, conforme o ciclo está em azul. Aí caiu até julho, começo de agosto, né? Ó, o fundo estava sendo esperado aqui em azul, né? No meio de julho, o fundo, de fato, foi acontecer no começo de agosto. Uma alta, essa alta veio, e eu alertei essa alta desde o princípio, tá? Aonde era esperada a marcação de topo agora, ó, no começo de outubro. E onde o mercado marcou topo? Exatamente agora, ó, no começo de outubro. Então agora a gente está numa fase corretiva do dólar e essa fase corretiva vai até aproximadamente o meio de novembro para depois também, curiosamente, se alinhar para alta, tá bom? Então esses são os ciclos aí do mercado, se você gosta desse tipo de conteúdo, de visão de mercado, né? Que o resto você já vem por aí, né? Vamos ser bem sinceros, isso aqui ninguém no Brasil apresenta. Beleza, então vamos falar um pouquinho do que todo mundo fala, mas com a minha pitada, tá? Então já tivemos aqui uma semana encerrando, esse aqui é o Ibov, tá? Semana passada o mercado deixou uma barra de sombra, agora deixa uma barra de corpo branco com sombra superior, acima da máxima da semana anterior, ou seja, quem estava vendido e colocou stop acima da máxima aqui foi estopado, né? Não só essa semana, mas na semana anterior também. Isso prova o quê, pessoal? Que o mercado ele não consegue ir para cima das máximas e ficar muito tempo das semanas anteriores, né? E até mesmo abaixo das mínimas, certo? Então, máximas e mínimas de semanas anteriores têm sido resistências bem importantes aqui, informação útil aí para quem faz day trade, né? E óbvio, quando o mercado está lateral, esses pontos extremos são, obviamente, resistências e suportes importantes. No limite, a gente está completamente embolado aqui, né? Ó, entre a média móvel de 20 semanas e a média móvel de 50 semanas, ou seja, um cenário ruim, péssimo, né? Trap zone. E é uma bagunça quando o mercado está entre duas médias tão importantes. Se a gente vai para o gráfico diário,
né? Primeiro, olhando um gráfico limpo aqui, o que nós temos no gráfico diário do Ibovespa? Alargamento, tá? Alargamento, topos mais altos, fundos mais baixos. Eu, num primeiro momento, eu estava acompanhando esse alargamento aqui em amarelo, mas depois eu percebi que pode ser que o mercado esteja também desenrolando esse outro aqui, né? Ó, com essa outra linha de referência. Não seria errado. Né? E figura complexa de análise técnica é isso, são cenários, são possibilidades. Tá? O mercado fez a recuperação, eu lembro que eu gravei esse vídeo dessa semana aqui, né? Aqui o mercado ainda não tinha superado a máxima de sexta passada, né? Fez a superação e eu coloquei que o objetivo era ali em 116.500 e foi exatamente até onde o mercado foi, né? Aqui no topo anterior. E mais uma vez, o mercado precisa de ser, se é feio para identificar que o mercado está embolado, pessoal. O mercado está completamente embolado. Literalmente embolado, né? Para cima está cheio de resistência, para baixo está cheio de suporte. No curtíssimo prazo, o que importa? Importa esse 114 aqui, 500, tá? Aqui é um suporte, um objetivo importante dentro dessa lateralidade aí que o mercado tá. E o grande suporte tá aqui, né? Que é aquele gap oculto do gráfico semanal e mensal que eu já tinha alertado. Fechado? Aí, ó. Tá? Então vamos deixar a linha azulzinho, só se o mercado perder esse ponto aqui é que de fato a gente deve ter uma tendência importante e ainda assim, ó, eu vou poder abrir isso aqui para cá, né, essa linha de referência para cá, né, percebe como tá complicada a situação? E mais uma vez, queda forte, final do ano, cara, isso não é comum. Isso não é comum. Tudo pode, mas não é comum, tá? Em relação às médias, né, que é a conduta que a gente utiliza no método Vlad Swing Trade, utilizar uma conduta mais objetiva para validar a tendência, aqui no diário do Ibovespa a tendência é de baixa, né? Média móvel de 20 apontando para baixo, média móvel de 50 apontando para baixo, ou seja, pela filosofia do método Vlad Swing Trade, nós temos aqui uma direção baixista dos preços, tá? Vamos para o EWZ? Eu não costumo olhar o EWZ, né, que é a ETF que negocia as principais ações que tem, né, em seu índice, em sua custódia, as principais ações, é quase um Ibovespa, né? É quase um Ibovespa. A gente tem um cenário muito, muito parecido, como se fosse Ibovespa em dólar, na realidade, né? Semanal, né, que diferentemente do Ibovespa, no semanal a gente lá chegou-se a ter um pivô de baixa, né, enquanto aqui não, tá? Mas ainda assim o cenário também não é amigável. Vamos para o dólar, gráfico primeiro semanal do dólar, a gente teve o dólar fazendo um pivô de alta na semana retrasada, semana passada o mercado deixou uma sombra superior e essa semana o dólar fechou em queda aí de 1%, mas agora, né, já dentro de uma tendência fraca de alta no gráfico semanal. Fraca porque nós temos apenas a média móvel de 20 subindo, eu chamo de tendência forte quando tem a média móvel de 20 e 50 subindo, tá? Isso é o semanal. O gráfico diário do dólar, a gente teve uma alta muito forte até o começo de outubro, onde era esperada a marcação de topo, o mercado fez o topo e agora recua aqui até, tenta recuar até as médias, né? Esta região aqui entre 5.000 e 4.800 pontos é um objetivo do dólar, caso ele insista em ficar corrigindo, o cenário segue altista enquanto o preço estiver acima deste patamar. Tá? E para fechar, quero falar do juro futuro, né? O juro futuro que, modéstia à parte, encontramos, né? Eu sempre tenho a tendência em compartilhar o mérito, né? Mas, pô, eu encontrei o topo lá no final de novembro do ano passado, né? A minha expectativa de fundo para o juro estava em julho, mas o fundo foi acontecer no meio de agosto. Isso eu postei no Twitter, tá? Que agora não é mais Twitter, é X, né? Mas enfim, eu vejo então agora o juro numa fase de correção dessa perna de queda aguda, tá? Então, o que eu vejo no juro? Primeiro, afastar o gráfico total. 1, 2, 3, 4, 5 movimentos de alta, marcação de topo, e agora a onda A é a onda B acontecendo para a gente ter a onda C para baixo, tá? Então, esse seria basicamente o ciclo aí que eu estou a observar e acompanhar no juro. Para quem gosta de retração, né, pode buscar ali e entender esses objetivos aqui, né, ou o primeiro terço, a metade ou o segundo terço da perna de queda, tá? Mas no gráfico diário nós temos já uma tendência de alta forte no juro futuro, tá? A média de 20 apontando para cima, a média de 50 também apontando para cima e o preço acima das duas médias. Então percebe como a coisa começa a ficar conflitante, né, pessoal? Porque a gente tem o ciclo altista, a gente tem o Ibovespa completamente embolado, a gente tem o dólar marcando o topo, a gente tem o juro fundo. O cenário está complexo, tá? Então, cautela, canja de galinha e academia não faz mal para ninguém. Fechado? Esse foi o nosso vídeo da semana. Todas as informações dos meus treinamentos e tudo aí que eu ofereço está aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço
e até a próxima. Tchau, tchau.